Prezados, a paz do Senhor, vamos dar início então ao nosso estudo nesta oportunidade da lição de número 7, a nossa EBD, a qual tem por título O Mundo Preparado para o Anticristo. E este assunto já é o tópico 1, onde nós vamos ler aqui que o mundo preparado para o anticristo. Com certeza essa preparação já vem de muito tempo e cada dia mais vemos que ela se intensifica. Então aqui a primeira coisa que precisamos entender que a palavra mundo ela pode ter diferentes significados na Bíblia. Então o primeiro é o universo criado por Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus criou, o mundo como algo que Deus criou, envolvendo a terra, como nós vemos aqui. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Não fala aqui das coisas que Deus criou, a terra, como esse planeta, vamos dizer assim, que Deus criou, chamado de mundo. Ele diz aqui também nos Salmos, se tivesse fome não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Então essa palavra mundo aqui significa esse universo, essas coisas materiais que Deus criou e deixou aí para nós observarmos. Mas também mundo pode significar vida humana, pessoas. Quando ele fala aqui em João 3,16, esse versículo bastante conhecido, porque Deus amou o mundo. Então está falando das pessoas, com certeza, não está falando do planeta Terra, não está falando do sistema de coisas que também nós vamos estar abordando. Então, quando ele fala o mundo, ele está falando das pessoas que vivem aqui neste mundo. O campo é o mundo, nessa outra parábola aqui de Jesus, o campo é o mundo, ou seja, são as pessoas que moram aqui nesse planeta que Deus criou, E também mundo pode significar o quê? Sistema corrompido pelo pecado. Nesse sentido, mostra a humanidade em rebelião contra Deus e destinada ao juízo vindouro. Então, este é o terceiro significado. O primeiro é o planeta Terra, o segundo são as pessoas, e o terceiro é esse, em que a palavra mundo significa os costumes das pessoas, vamos dizer assim, que vai envolver a cultura, o meio de vida, como que as pessoas se comportam, E nós vemos aqui em João trazendo essa explicação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aqui também, no versículo 19, se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então aqui está falando das pessoas más, as pessoas que não querem se adequar ao reino de Deus, que não querem se converter, não querem aceitar a palavra de Deus, querem viver os seus costumes, as suas maneiras de rebelde contra Deus. Então esse é o terceiro significado da palavra mundo. E então nós vamos ver nessa lição falando bastante sobre isso, principalmente sobre esse terceiro tópico aqui, nesse terceiro significado, aliás, que fala sobre este mundo que nós estamos vivendo, que está condenado, como nós vemos também, o mundo jaz no maligno. Ele está falando desse tipo de pessoas, desse terceiro significado aqui,
Então, aqui nós vamos falar, né, sobre o relativismo, que é um conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta. Esse daqui é um problema muito grande que todas as pessoas, a igreja está enfrentando, porque muitos dizem, né, que não existe essa verdade absoluta, ou seja, cada um tem o seu ponto de vista e aquilo é tomado para ele como certo, como justo, né? Mas isso, à luz da Bíblia, não é verdadeiro, né? Porque existe sim uma verdade absoluta. E nós vemos aqui, vivemos esse tempo denominado pelos estudiosos de pós-modernidade, ou modernidade tardia. Então, o que acontece? Nesse tempo, as verdades absolutas, padrões éticos e referências que norteiam o modo de vida das pessoas são substituídos por quê? Pela busca frenética da felicidade individual, que é o que nós já temos visto, e a palavra de Deus fala sobre isso, né? O Senhor Jesus comparando esses últimos tempos também, que as pessoas elas viveriam dessa forma, né? Aí que cada pessoa então quer ter o seu próprio padrão de verdade, seu próprio padrão, né, de verdade. Não querem se adequar ao padrão divino. A igreja, como povo de Deus, com seus valores, impede, detém o pleno estabelecimento desse relativismo, mas já está muito avançado, porque qualquer um que queira confrontar aquele ponto de vista, ele pode sofrer perseguições, porque a pessoa, ela parece que é obrigada a aceitar aquele ponto de vista, mesmo que aquilo esteja em contradição com a palavra de Deus. Então, a nossa bússola, a nossa palavra absoluta é a palavra de Deus, que deve prevalecer em cima de todas as outras coisas, né? Então, vemos aqui que em 2 Timóteo, Paulo, ele fala sobre isso, né? Que nesse tempo do fim, não suportarão o que? A sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências, aqui, ó, próprias concupiscências, próprio padrão. Então, tudo se destoando da palavra de Deus. A palavra de Deus perde aquela autoridade absoluta, perde o seu poder, e cada pessoa torna-se como se o seu próprio Deus, o seu próprio rei, que determina as coisas, né? Então, Deus vai sendo esquecido desse tipo por essas pessoas, né? Então, os cristãos, o que nós devemos fazer? Proclamar a palavra do Senhor como verdade absoluta, mesmo que sejamos perseguidos, sejamos taxados muitas vezes, né, de diversos conceitos, mas a palavra de Deus, ela tem que ser absoluta, tem que prevalecer, porque Deus, Ele é onisciente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas, e a sua palavra tem que ser entendida dessa forma. Então, nesse tempo, as pessoas não vão querer ouvir a palavra de Deus, né? Então, já estamos nesse tempo. Muitos frequentadores de igrejas não querem a sã doutrina, mas desejam o quê? Entretenimentos religiosos, intérpretes cristãos que agradam os seus ouvidos, né? Tantas formas modernas que nós vemos das pessoas tentarem atrair as pessoas, mas
estão completamente longe da sã doutrina, da palavra, daquilo que é ensinado realmente na palavra de Deus. Então, olha aqui, as igrejas amam a novidade. Frequentemente os artistas religiosos, né, eles são superficiais e se tornam celebridades, né? Então basta nós observarmos as letras dessas canções, basta nós observarmos o conteúdo de muitas pregações que não tem conteúdo de acordo realmente com a palavra de Deus e dizem somente palavras para agradar o ego das pessoas, né? E enquanto que as pessoas que abrem a Bíblia e procuram ensinar a palavra de Deus, as pessoas são ignoradas, né? Por isso que nós vemos que no versículo 4, que à medida que se afasta da verdade, creem em fábulas criadas pelo homem, tornam-se surdas. Surdas o quê? Surdas a palavra de Deus, né? Então, é um perigo muito sério em que nós estamos vivendo. Doutores segundo as suas próprias concupiscências, né? Não suportarão a sã doutrina, como Paulo está ensinando aqui Timóteo, mas tendo comissão no ouvido, ou seja, aquela pessoa que não consegue parar para ouvir realmente a palavra de Deus, mas qualquer barulhinho estranho ela já vai atrás para ouvir, e passa ali o seu tempo ouvindo aquilo ali e achando que estão aprendendo a palavra de Deus, mas estão simplesmente ouvindo doutores conforme as suas próprias concupiscências, né? E desviando os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas, a contos, né, que não são realidades, né? Temos testemunho de que essa profecia está se cumprindo nos nossos dias. Todos, com certeza, já têm passado por isso e vivenciado, né, pessoas que foram enganadas, e muitos ainda vivem enganadas por esse tipo de falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Temos um tempo em que teorias e fábulas ganham status de verdade absoluta e são difundidas por pseudo-especialistas, não? Pseudo é uma palavra que quer dizer falso, né? Falso pastor, falso mestre, falso profeta, que já está aí atuando nesse mundo. Então, conforme o dicionário Wycliffe, Cristo é a verdade tanto em pessoa como em sua revelação. E o Verbo se fez carne e habitou em nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui Jesus ele está mostrando que ele é a verdade absoluta, né? Tanto em sua pessoa como em sua revelação. Não existe outra possibilidade, né? Dizendo que o Verbo se fez carne, eu sou o caminho, o Senhor Jesus dizendo essas palavras. Então existe sim uma verdade absoluta, porque se ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, não existe outra, não existe outra forma, né? A não ser pelo Senhor Jesus e todos os ensinos que ele passou, né? Seu caráter e suas palavras complementam-se, o seu reino revela tanto o seu caráter santo quanto o do Pai, né? Então, vemos aqui que o Senhor Jesus vai revelar justamente o Pai. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, né? Então, aqui ele está ensinando, revelando aqui as mesmas verdades, né, que o nosso Pai Celestial, ele ensinou. Cristo declara que
Ele mesmo é a verdade, conforme nós já vimos, ele é a verdade absoluta. Jesus ele ensina sobre a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não está falando de um conhecimento místico dele, mesmo que salvará o homem, mas de um conhecimento por conteúdo e composto por aquilo que ele ensina. Então vemos, que essa agenda do anticristo já está em curso, porque querem relativizar todas as coisas, e dominar este mundo. Então há uma agenda global para que as nações aceitem pautas, que incluem, dentre outras coisas, aborto, liberação de drogas. Nesse movimento global, as características de cada povo têm pouca importância, ou seja, a soberania é perdida e aquilo que as pessoas, que essa agenda global ela passa, ela tem que ser aceita por todos. Aqueles que não aceitarem, eles são perseguidos, podem ser taxados aí e sofrerem sanções, porque não querem aceitar essa agenda que é determinada por esse mundo globalizado. O homem de nosso tempo está sendo desconstruído e preparado para quê? Para ser um cidadão do mundo e não um cidadão do céu, pensando e agindo segundo os valores padrões estabelecidos por órgãos mundiais. Esses órgãos é que vai ditar as coisas, mesmo que essas coisas entram em contradição com a palavra de Deus, que a palavra de Deus orienta, que o Senhor Jesus orienta, e eles estão em confronto direto com a palavra de Deus. Então não tem como nós aceitarmos estas orientações desses órgãos mundiais, porque estão em contradição com a palavra de Deus, baseado na suposta ideia de igualdade e direitos humanos. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, é o que nós vivenciamos, igualdade e direitos humanos, fazendo com que as pessoas aceitem, muitas vezes, pessoas que não querem aceitar a palavra de Deus, querem viver da forma que bem entendem, e nós somos impedidos de falar a palavra de Deus, que aquilo Deus, o Senhor Jesus, pode libertar e transformar aquela pessoa. Então, a agenda que nós vivemos globalmente é essa. A gente muitas vezes está sendo impedido de mostrar que o Senhor Jesus tem poder para libertar e transformar aquelas pessoas que estão vivendo aquele modo de vida, aquele padrão de vida que está em contradição com a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que esse autor, ele fala sobre esses últimos dias, começaram com a vida e ministério de Cristo na terra. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, no Novo Testamento, os últimos dias se refere especificamente ao estado da igreja, como nós vemos aqui em Hebreus falando. Então, estamos vivendo o quê? Esses últimos dias, conforme Hebreus aqui está deixando muito bem claro, mas são também o quê? Tempos difíceis, tempos trabalhosos. O tópico 2, queridos, vai falar sobre a desconstrução do ser humano. Aquela imagem e semelhança de Deus que o Senhor Jesus veio restaurar, e todos aqueles que creem no Senhor Jesus e o aceitam são restaurados conforme a imagem e semelhança de Deus, mas o inimigo está aí para tentar desconstruir o ser humano.
E vemos que este homem pós-moderno, este mundo que nós estamos vivendo, está caminhando para este sentido, né? São esses tempos trabalhosos, esses tempos difíceis, que vemos, né, que o autor enfatiza que a igreja, como corpo de Cristo, precisa influenciar e ser luz nesse tempo de trevas, né? Porque esta é a visão do Apocalipse, a igreja sendo luz. A desconstrução da família. A família é o principal alvo do ataque do inimigo. A relativação dos papéis, familiares. Então, onde as palavras como pai e mãe deixam de ter peso e valor. Vemos que a palavra de Deus, tantas vezes que enfatiza estas palavras, até mesmo Deus, ele se apresenta como pai. Então, não pode ninguém querer desconstruir a figura de pai, né? A figura de mãe, que o Senhor Jesus, que o Senhor nosso Deus estabeleceu como papéis para que o mundo seja equilibrado. Visa enfraquecer o que? A família, que é a célula máter, ou a célula principal da sociedade, preparando assim para o domínio do anticristo, né? Porque as pessoas vão ficando desorientadas e aceitando qualquer tipo de configuração como sendo família, desconstruindo os termos, né, que Deus estabeleceu. O homem do nosso tempo, o que ele tem? Repleto de incertezas, vive uma crise de identidade. O autor conclui que apenas a palavra de Deus pode salvá-lo, porque nela estão definidos, delineados os papéis sociais e familiares. A palavra de Deus com certeza vai trazer esta orientação para cada um, conforme nós vamos ver. Os papéis sociais a serem exercidos pelo ser humano. Papel da esposa: vós mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Se alguma mulher tem marido descrente e ela consente em habitar com ele, não o deixe. Então são orientações que nós vemos na palavra de Deus, não dá tempo de nós comentarmos, mas está definido ali os papéis para cada um. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Né? Então, sim, claro, com discernimento, entendemos aqui a palavra de Deus como esta orientação para que a mulher, ela seja uma mulher sábia e saiba viver no lar, né? Com sabedoria, para que o Senhor abençoe. Da mesma forma, o marido, ele precisa ser sábio, ele precisa amar a sua esposa, conforme nós vemos aqui. Pague a mulher devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então vemos aqui esta convivência mútua. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então os dois ali estão no mesmo propósito. A mulher, quando fala de submissão, não está falando de escravidão ou de qualquer outro tipo de abuso, pelo contrário, mas ela saber ter este discernimento, esta sabedoria de que algumas decisões que ele tomar, ela saber entender, e muitas vezes não virá ali um conflito dentro daquele ambiente, mas sim que eles possam conviver de uma forma harmoniosa. Assim, os maridos aqui devem amar as suas próprias mulheres. Então, a orientação está muito bem clara a cada um, né? Aos filhos também, falando sobre os filhos, como que eles devem se comportar. Olha, vós filhos, obedecei tudo aos vossos pais, sendo obedientes, né? Não sendo filhos rebeldes, né? Do homem para com a mulher, e dos pais também. Vós pais, não irritei aos vossos filhos. São todas
orientações que são passadas aqui para cada um dos membros da família, como que eles devem se comportar e saber viver, né, dividindo as tarefas, compreendendo a necessidade um do outro, né, e obedecendo ali principalmente a orientação do Espírito Santo na vida de cada um deles. Então, o que está acontecendo? Está destruindo toda esta harmonia. O mundo está sendo influenciando para destruir isso que Deus deixou estabelecido, né? A destruição emocional e psicológica. Por quê? O ser humano ele foi feito para se relacionar com Deus, estar na sua presença, né? E esse afastamento de Deus, dos seus princípios, cresce os problemas psicológicos. Estamos diante de uma geração com sérios problemas psicológicos para dormir, distúrbios alimentares, de comportamento. Aqui ele traz um artigo da revista Veja Saúde. Doenças como síndrome do pânico, ansiedade, depressão estão levando mais jovens a clínicas psiquiátricas. Então, não somente esses problemas, mas os problemas de violência, problemas de suicídios, né? São tudo problemas psicológicos que são reflexos, né, dessa vida muitas vezes desenfreada, essa vida de ausência de Deus, de sentido, de alvo, né, de pessoa não tem um objetivo, não sabe de onde que vem, não sabe para onde que vai, e ficam totalmente perdidos e nessa situação vai se adquirindo esses problemas psicológicos, né? Mas a Bíblia, o Senhor Jesus, Ele nos orienta que Ele é a verdade e a vida, que Ele pode nos orientar e nos trazer a uma vida melhor, uma vida com abundância. Então a revista Época também fala que aqui no Brasil tem muitos problemas, né, de depressão, até acima da média mundial, no Reino Unido também, ou seja, no mundo inteiro, né? Então é urgente a necessidade da palavra de Deus, e aí entra o papel da igreja, né, e da família neste momento crítico, né? Então o autor ele entra: é necessário ensinar e pregar a palavra de Deus, instar em ler e meditar na palavra de Deus, conforme nós vemos aqui em Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Salmo 119, né? Salmo 119 inteiro fala sobre a lei do Senhor. Meditarei nos teus preceitos, né? Timóteo, medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, né? Separar um tempo do dia, sem distração, para ler e meditar a palavra de Deus. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Aos pais cabe ensinar aos filhos a palavra de Deus. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Participar ativamente da EBD, que também nesses dias nós estamos sentindo muita falta das pessoas da EBD. A igreja também passa, né, pelo ensino do discipulado cristão, EBD, culto de ensino, seminário teológicos, conferências e palestras bíblicas, né? Então vemos aqui: se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então temos que ter essa dedicação. E vemos aqui também Paulo ele falando: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Né? Então Paulo era alguém que se preocupava, né, em ler, ensinar. Vemos aqui, né, que mesmo que eles não procuravam ter essas palavras de sabedoria humana, mas o Espírito Santo é que ensinava, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Jesus então dedicou grande parte do seu ministério a ensinar a palavra de Deus. Ensinava nas sinagogas, ensinou nos montes, né, no Sermão do Monte em Mateus 5, percorria as cidades e aldeias ensinou no templo,
ensinava no Mar da Galileia. Então, o que nós aprendemos? Não somente fazer milagres, não somente fazer coisas sobrenaturais, mas ensinar a palavra de Deus, né? Como o Senhor Jesus, ele fazia, como Paulo fazia, né? Então, não podemos perder este foco, né? E o tópico 3 fala: não vos conformeis com este mundo, citando aqui Romanos 12, não aceitar a forma deste mundo, porque o mundo quer que você se adeque a ele, né? Você entre naquela forma que ele coloca para cada um, tá? Se você não entra naquela forma, você é perseguido, é taxado de fundamentalista, e muitas outras palavras são ditas, né, contra essas pessoas. Então, vai além da mera aceitação de aceitação ou conformação, né, com esses padrões deturpados desse mundo. Rogo, pois, irmãos, Paulo deixa claro que Deus está falando com a sua igreja, né, não com o mundo. Não vos conformeis com este mundo, não aceite a forma do mundo, o modo que o mundo quer que as pessoas vivam, as modas, as novidades, né, e tudo isso que vai surgindo. Não cabe a nós, nosso objetivo, nosso molde, a nossa forma é o Senhor Jesus, conduzidos pelo Espírito Santo. Portanto, um dos maiores riscos que corremos neste momento é de estarmos dentro da igreja, mas pensarmos e agirmos conforme os padrões deste mundo. Então, muitos assuntos, né, como o aborto, drogas, sexo, família, dinheiro, fala muito acerca do nosso caráter cristão, e a palavra de Deus nos orienta em tudo isso, porque Deus realmente ele sabe o que é melhor para nós, né? Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, né? Precisamos ser mudados, a nossa maneira de pensar, de viver, né? Por conseguinte, não nos demoramos a lançar fora a moda externa, não demoremos também em adquirir a forma interna. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então precisamos ser transformados, não se conformar e ser transformado, né? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, né? Então somos exortados pelo Espírito Santo sobre essa transformação, renovação da mente. Não pode haver transformação da vida de uma pessoa que não quer mudar. Israel é um triste exemplo. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Não temos que deixar que o Espírito Santo nos transforme, né? Essa transformação, ela só é possível através do processo de renovo, né, da forma de pensar, de aceitar a orientação do Espírito Santo. Somos exortados por Deus a abandonar a antiga forma de viver e renovar a nossa forma de pensar. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas consciências do engano. Então são aquela maneira de viver, de falar, de se comportar, de desejar as coisas, né, que eram deste mundo, as coisas materiais. Então isso tudo são coisas velhas. Agora nós almejamos agradar ao nosso Senhor Jesus, né, e trabalhar para a honra e glória do nome dele. Então a palavra metamorfose, né, vem dessa palavra aqui, transformar, ou seja, uma transformação profunda realmente, né? A obediência a Cristo em todas as áreas da vida. Então, não podemos correr o risco, né, de falar de poder sem ter poder, falar de milagres e cura como se fosse no passado, conhecer
com sede de avivamento, mas não sermos avivados, né? Precisamos ter um viver autêntico, não precisamos de teóricos da fé, mas de praticantes. A proposta de Deus para o cristão é que não sejamos geração da teoria, mas da prática, né? Ou seja, que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conhecer realmente o poder de Deus, a ação de Deus nas nossas vidas, e não somente por teoria, por algo que é contado e passado através de livros, né? Como nós vemos aqui, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência a esperança. Tiago revela uma progressão de desenvolvimento que frequentemente ocorre na vida do cristão. Meus irmãos, tem de grande gozo quando caídos em várias tentações, ou seja, é um processo contínuo que nós vamos aprendendo, né? E esse relacionamento com Deus vai cada vez mais ficando intenso, porque aí sim, né, nós estamos vivendo a palavra de Deus, não simplesmente sermos frequentadores, né, e termos ali uma atividade para fazer, mas sim conhecer o Senhor, nosso Deus, na prática, né? E essas experiências, então, vão ser fundamentais para nós conhecermos a palavra de Deus. Então, este é o tópico, a lição 7, que mostra aí que este mundo está sendo preparado para o anticristo, mas a palavra de Deus e a igreja precisa estar atenta e levar essa transformação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.